Então, pessoal, né, boa tarde mais uma vez. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos à aula, né? Nós temos hoje a nossa sétima aula. Gostaria de pedir para fechar o microfone, que está com o microfone aberto, está dando um barulhozinho aqui. Obrigado. Então, a aula está sendo gravada, né? Depois vocês podem acessar essa aula. Essa aula ela é uma aula na verdade, a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora, é uma aula de revisão, né? Tem alguém com o microfone aberto. É Dona Lucilene. Deixa aí, por favor, seu microfone. Pronto, obrigado. Se for falar na hora, abre. Então, nós temos aqui hoje, gente, a nossa sétima aula, né? A nossa sétima aula, que é uma revisão do que a gente viu até agora, que são três discussões, não é? Conhecimento, o que é conhecimento, o estudo do conhecimento, e o que é ciência, e o estudo de ciência, e o que é pesquisa. Eu não vou focar muito no que é pesquisa, porque a gente iniciou a semana passada a discussão do que é pesquisa. Então, ela não vai cair diretamente na avaliação, né? Essa discussão ela vai cair de forma indireta, a partir da discussão do conhecimento, tipos de conhecimento e de ciência que dá para vocês responderem. E aí eu quero fazer uma aula hoje com muitas perguntas. E eu gostaria que vocês participassem ou no chat, ou falando, que é para ver se tiver alguma dúvida, né? Que vocês também perguntem, porque hoje a gente tirar dúvida. Que de hoje a 8 vocês estarão uma hora dessa fazendo avaliação, né? Então, eu espero que todo mundo se saia bem. É um conteúdo bastante. É um conteúdo que a gente discutiu bastante. Foram três conteúdos que nós discutimos bastante, não é, durante essas aulas, porque a compreensão desses conteúdos é base para a compreensão de outros conteúdos que vai vir aí agora, quando a gente vai discutir pesquisa, tipo de pesquisa, pesquisa de acordo com o método, de acordo com os objetivos, né? Então, é um conteúdo foi bastante discutido. Mas, às vezes, a gente tem algumas dificuldades, porque também não é um conteúdo fácil. Né? Então, eu inicio perguntando o que é conhecimento. Nós já vimos, basicamente, que existem quatro tipos de conhecimento. Né? Que, cientificamente, o conhecimento ele foi dividido em quatro grandes tipos, para facilitar a compreensão. Né? A compreensão do que seria conhecimento. Mas antes da gente adentrar mesmo nessa discussão que é conhecimento, eu quero lembrar que existem algumas teorias do conhecimento, né? Que ela basicamente são, nós vimos duas grandes teorias, né? Quem lembra quais são essas duas grandes teorias que nós vimos? Alguém lembra? Esses quatro tipos de conhecimento de ciência que nós pensamos, não é? Ele está dentro, essas concepções está dentro de uma concepção maior, que é que são concepções de conhecimento. A gente trabalhou dois, não é? Que são dois concepções bastante longas, não é? E para poder pensar a produção do conhecimento, né? Porque a gente também sabe que para que exista o ato de conhecer, é necessário que existam dois elementos: o sujeito da aprendizagem e o objeto, o fenômeno dessa aprendizagem, junto com essa relação que eu, como sujeito, estabeleço com esse objeto ou com esse fenômeno de conhecimento. Então, nós temos duas grandes teorias do conhecimento, né? Essas duas grandes teorias do conhecimento, ela é o racionalismo e o empirismo. Quem lembra o que cada uma quer dizer? Alguém? Se a
gente for parar para analisar as perguntas, os conceitos, analisar no empirismo e racionalismo, a gente tem a resposta. Né? Empirismo, racionalismo. Né? O que é que eles dois querem nos dizer? O racionalismo, que defende a razão, não é? Para os racionalistas, todo e qualquer conhecimento, ele só existe, só é válido a partir da razão, e o empirismo, que para os empiristas, todo e qualquer conhecimento, não é? Só existiria através da experiência. Então, como as próprias palavras dizem, empirismo e racionalismo. Empirismo, experiência, racionalismo, razão. Né? Então, são essas duas grandes teorias do conhecimento, né? E que a gente vai pensar essa produção do conhecimento a partir dessas duas grandes teorias. Né? Nós temos, como representante do racionalismo, nós temos alguns grandes representantes, mas o maior representante do racionalismo foi René Descartes. Né? René Descartes ele influenciou, e influencia ainda, muita perspectiva do que é ciência. Essa ideia de separar o conhecimento em áreas, separar o conhecimento em disciplinas, é uma ideia racionalista. É uma ideia que passa, né, que perpassa pela ideia de René Descartes, não é? De um racionalismo exacerbado e que é preciso dividir o todo em partes para que compreenda aquela ideia de que eu entendendo as partes, eu vou entender o todo. Por isso que a gente fragmenta o conhecimento. E a gente já discutiu em aulas anteriores que isso aí tem um equívoco. Por um lado, é assertivo, mas pelo outro, há um equívoco. Então, o racionalismo, ele defende a razão humana como o único instrumento da verdade, né? Vocês só chegariam à verdade a partir da razão. Se não houvesse razão, não haveria conhecimento, pois o conhecimento só é possível através da via da razão. Né? E aí afirma que a experiência sensorial é uma ideia equivocada de buscar o conhecimento, ou melhor, de produzir conhecimento. Porque no empirismo, a gente vai usar basicamente a razão, não é? O sentir, desculpa, a gente vai usar a prática, não é? A gente vai usar no empirismo, a gente vai usar no empirismo a experiência e a gente vai usar, a partir dessa experiência, os nossos sentidos. Então, o racionalismo vai dizer que o conhecimento só é possível através da razão. E que essas experiências sensoriais que nós sentimos, na prática, mas na experiência, elas são um equívoco, porque só a razão é que é possível realmente produzir conhecimento. Né? E aí, os racionalistas, eles vão partir dos princípios, do princípio de que são algumas questões, elas são, não é, inatas na mente humana, por isso que a razão deve ser a base da construção do conhecimento, e não a experiência. Eu só produzo conhecimento a partir da experiência. Em contrapartida, a partir da razão. Em contrapartida, o empirismo vai dizer o contrário. Eu só produzo conhecimento a partir da experiência. Porque aí a gente, numa altura dessa, já sabe que por que não juntou os dois? Nesse período, eles não juntaram. Mas hoje a gente sabe que, ao produzir conhecimento, a gente tem uma junção de N questões para além do empirismo e do racionalismo. Não é? Então, o empirismo vai defender que todo e qualquer conhecimento ele vai nascer a partir da experiência, né? Experiência essa que é proveniente das nossas percepções sensoriais, dos nossos sentidos, né? Que os nossos sentidos passam essas experiências, a produção desse conhecimento, afirma que ao nascermos, não é?
Nossa mente é como um papel em branco, é desprovida de qualquer ideia, que o que a gente vai aprender é tudo através da experiência, né? Volto a dizer que os conhecimentos da psicologia são muito necessários para a gente entender essas grandes duas correntes epistemológicas, porque o que é epistemologia é aquilo que pensa o sentido do conhecimento. É uma ideia da filosofia que epistemologicamente vai pensar como é que a gente produz conhecimento, né? E aí, quando o empirismo afirma que a gente nasce como um papel em branco, a gente vai para algumas teorias da psicologia, né? Não, já perguntei a vocês se estavam tendo psicologia no primeiro semestre, não lembro qual foi a resposta nesse momento, me passou. Vocês estão tendo psicologia? Alguém? Acho que não, professor. Não, não é? Não, professor. Então, vocês vão ver isso com mais detalhe à frente, quando vocês estiverem discutindo psicologia, né? Porque a ideia do inatismo, o empirismo, não é? É aquela ideia que vai se conseguir através, né? O inatismo que vem do racional, que dialoga com o racionalismo, vai dizer que a gente nasce, não é? Com algumas, como é que eu poderia dizer, para usar um termo, eu vou usar o termo de Piaget. A gente nasce com esquemas. Nós nascemos com esquema e que esses esquemas eles vão desenvolvendo através da razão. Não é? O empirismo ele vai na contramão disso. Não é? Ele combate essa doutrina. O empirismo combate a ideia de que os seres humanos já nascem com algo existente na mente, como diz o racionalismo. Eles acreditam ao contrário. Os empiristas acreditam que a gente nasce como um papel totalmente em branco, né? E que a partir das experiências a gente vai constituindo o nosso conhecimento. Então, portanto, não existiria ideias inatas, também não deveria existir poder inato. E aí questiona a origem divina, não é? Como o absolutismo da monarquia, não é que os monarcas vai nasce e é passado de uma geração para outra, né? Só que essa ideia, ela não é uma ideia inata, né? Ela é uma ideia construída. Mas nesse período o empirismo pensava como se fosse uma ideia inata. Então o empirismo combate o racionalismo, né? Combate na sua essência, porque parte da ideia de que não nascemos com nada, nascemos como um papel em branco. Um dos grandes representantes do inatismo é John Locke, né? John Locke, que depois vai pensar a ideia do liberalismo e outras questões, e que vai influenciar ainda hoje, não é? Muita gente no que tange a produção do conhecimento. A gente pega muitas pesquisas que têm forte viés empirista, não é? Como forte viés racionalista. É uma supremacia da razão em detrimento da experiência. Outra hora é uma supremacia da experiência em detrimento da razão. E nós sabemos que uma questão hoje só não dá conta. Então, quando a gente vai discutindo o que é conhecimento, a gente vai lembrando que conhecimento é substantivo do verbo conhecer, não é? E o que é conhecer? Conhecer é o ato de entender, de compreender algo a partir do raciocínio, não é? A partir do raciocínio, é possível abstrair leis, não é? E entender algo. Aqui a gente já está falando de um tipo específico de conhecimento, quando a gente está definindo o que é conhecimento. O que é conhecimento é aquele que resulta do ato de conhecer, do ato de entender. E aí eu pergunto, será que conhecimento é a opinião justificada pela verdade? O que é que vocês acham? Eu posso dizer que o conhecimento é a opinião justificada pela verdade? Como que é a pergunta? Conhecimento é a opinião justificada pela verdade? Não. Por que não?
Porque, tipo assim, nem tudo que eu falo que é verdade, o outro pode achar que não é. Sim, mas se a senhora tem uma opinião sobre determinada coisa e a senhora vai buscar conhecer aquela questão da opinião, né? E a senhora encontra uma perspectiva filosófica, teórica que justifique, isso não pode ser considerado conhecimento? Sim, aí sim, né? Então, se a senhora segue e consegue justificar a sua opinião através de uma perspectiva, não é? E aí, se a gente pensar no conhecimento científico através de um método, né? Isso pode ser o conhecimento. Agora, aí a gente vai ter que pensar que tipo de conhecimento isso vai ser. Mas é um conhecimento. Por exemplo, as pessoas que são racistas, elas têm uma opinião, e essa opinião delas pode ser um conhecimento racista. E elas vão encontrar, hoje na ciência, elas não encontram mais fundamento, não é? É Para verdade. poder justificar isso. Não é? Mas aqui a pergunta é se conhecimento é a opinião justificada. Não está perguntando se é um conhecimento válido, se é um conhecimento inválido. Tá certo. Se é um conhecimento que vai ajudar a melhoria da vida das pessoas, ou se é um conhecimento que vai ajudar a piorar a vida das pessoas. Não é? E aí, a gente precisa lembrar que é por isso que dizemos que conhecer é aprimorar-se mentalmente de algo. Por exemplo, vocês estão cursando pedagogia. Quanto mais vocês estudarem a área de vocês, mais vocês irão se apropriando, mais vocês irão aprimorando aquilo que vocês estão entendendo. O que vocês estão discutindo comigo aqui em metodologia da pesquisa, vocês irão ver em várias outras disciplinas de outra maneira. Por exemplo, empirismo, racionalismo, interacionismo, essas teorias cognitivas, que depois elas se transformam em teorias cognitivas, uma perspectiva das teorias da psicologia, vocês vão ver isso com detalhes lá na disciplina. Né? Porque o conhecer, ele não é só razão. Por isso que a gente afirma hoje que o empirismo, que o racionalismo estava errado. Não é? Ao dizer que conhecer é só razão. Assim como o empirismo está errado a dizer que conhecer é só experiência. É uma junção de muitas coisas. Porque apropriar-se de algo depende da memória. Não é? Depende da memória auditiva, da memória olfativa, da memória degustiva, tátil, visual. Depende de muita coisa. Lembra daquela questão que eu discuti com vocês? O que é mais que vocês aprenderam ao longo do ensino médio? Não foi com aquela professora, aquele professor que vocês mais gostavam, que vocês mais identificavam? Então, o conhecer depende da memória. E esse conhecer, ao ser construído, né, ele exige, ele é tensionado por uma série de questões, por uma série de fatores. Né? Essa série de fatores, ela determina os diferentes graus de conhecimento, em função da relação da memória, como também do esquecimento. Tem muita gente aqui que estava nas primeiras aulas e talvez não lembre de nada do que eu falei, né? Porque já esqueceu. Então, a importância da memória aí para a produção do conhecimento, né? Então, é em função dessa relação entre memória e esquecimento ou não que a gente vai produzir o conhecimento. E aí, nessa relação entre memória versus conhecimento, nós temos tempo, nós temos experiência, nós temos interpretações. O tempo, a experiência, as interpretações vai produzir conhecimento, o conhecimento do aprendizado, que é uma questão que tem me incomodado, não é? Com alguns colegas meus, com algumas colegas, principalmente na área da tecnologia. Eu ensino hoje, deixa eu ver a pessoa que está aparecendo aqui para mim na minha frente, para eu falar o nome. Eu ensino hoje Rita a usar o Google Meet. Ensinei Rita uma única vez. Amanhã eu já quero que Rita saiba. Produzir conhecimento, gente, requer tempo. Mesmo que ele seja um conhecimento técnico.
Tem um professor da Universidade da Madeira chamado Paulo Brazão, e que ele discute tecnologia, ele diz, não é, no Brasil tem um equívoco com as tecnologias. As tecnologias precisam ser ensinadas, assim como qualquer outro conhecimento precisa ser ensinado. E aqui não se ensina. Aqui tem uma ideia de que você tem que ser autodidata. E você tem que se virar. Aí o desespero que vocês estão com esse aplicativo da Uniteams. Eu vim aprender a usar agora. Eu vim aprender a usar ele, postar a aula, fazer roda de aprendizagem na sexta aula. Imagine. Professor, eu não aprendi ainda, não. Mas vai aprender. Não pode parar de tentar. Todo dia na hora de assistir a aula é uma luta, não consigo. Agora sim, não é tentar sozinha, tem que ter alguém que vai explicando a senhora como fazer. Porque se eu não tivesse, eu pedi à professora Mariana, eu já dou a fala que quem está pedindo é Deus Zelina. Eu pedi a Mariana. Boa tarde. Que ela gravasse um áudio. Fale. Eu estou entrando agora porque eu não sabia dessa aula, professor. A Mariana colocou, acho que agora, pouca hora, porque eu fiquei até 12 e pouco. Eu não sabia, agora que eu vim entrar aqui que eu vi. Que a Alessia colocou. Mas ela vai ficar gravada. Porque, assim, quando eu fiz o cronograma, ela não estava para ser ao vivo, não é? Ela estava para ser gravada. Mas como vocês têm a variação sábado, eu resolvi vir, porque eu acho que a gente tira possíveis dúvidas, não é? A gente interage, a aula tem interação é diferente da aula que é gravada, né? Eu penso isso, eu digo sempre, não tem nada que substitua o diálogo e a conversa. Pelo menos eu acredito nisso. Então, voltando, eu pedi a Mariana que ela gravasse passo a passo. Ela gravou, e aí eu fui ouvindo e fazendo. E aí agora eu posto. Não é a minha aula aqui mesmo, a de hoje já está lá, eu só não compartilhei ainda, porque eu vou esperar colocar a gravação para poder compartilhar tudo, não é? Mas era um sofrimento, eu dependia dela para compartilhar um texto. Eu dependia dela para tudo. Porque a Uniteams não deu a formação. E está ficando gravado isso. Nem vão gostar, mas paciência. Não deu a formação a gente. E fez um encontro de menos de 40 minutos e acha que a gente já tem que saber usar o aplicativo. Ah, mas todo mundo aqui sabe usar. E eu disse no primeiro dia, eu não sei. Eu nunca usei esse aplicativo. Eu já trabalhei à distância em outras instituições, mas o aplicativo era outro, não era esse. Era um aplicativo que era mais fácil, era o AVA. O AVA é bem mais fácil do que esse aplicativo. É um aplicativo que é difícil, é um aplicativo que é pesado, é um aplicativo que tem questões. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando para dizer que a produção do conhecimento ela requer tempo, não é? Ela tem que ter um tempo, porque é aquilo que eu vou chamar aqui popularmente de maturação. Tudo isso que vocês estão ouvindo aqui de mim, vocês precisam voltar para o material base e o material complementar, estudar e pensar sobre. Então, isso requer tempo. Eu digo a meus alunos e alunas que não se escreve da hora para outra. Porque para escrever, eu preciso ler. Não é? Tanto que eu dizia aos alunos da faculdade particular, que eu trabalhei muitos anos, que eles querem produzir um TCC hoje. O que é um trabalho de conclusão de curso hoje? É instantâneo. O que é o hoje? Você joga na água fervendo e 3, 5 minutos ele está pronto. Escrever não é assim. Produzir conhecimento, gente, é doloroso, é doído, requer tempo, requer renúncia, requer diálogo, conversa com as pessoas da área. A gente viu isso na aula passada, né? Por que é que eu procuro ir para todo quanto é encontro sobre gênero, sexualidade, questões raciais? Estou sempre lendo, estou participando de mesa, estou participando de banca, porque o diálogo com os pares da área enriquece o meu conhecimento. E isso requer tempo. E também tempo, experiência, interpretações, às vezes, na grande maioria das vezes, dinheiro também. Não é? Porque é uma soma de fatores para a produção do conhecimento. Então, o tempo, a experiência e as interpretações vai produzindo conhecimento. Esse conhecimento é igual aprendizado. E a partir desse conhecimento que vocês vão aprendendo, vocês vão produzindo um acervo pessoal, que é um repertório.
sobre determinado conhecimento de determinada área, né? Ontem eu estava na festa, eu estava conversando com uma pessoa que a candidata, a futura reitora da Universidade Federal do Tocantins estava presente ontem na festa e foram me apresentar ela, né? E a gente já teve o primeiro embate. Me apresentaram ela e a gente teve uma discussão calorosa, densa, tensa, sobre a ideia da extensão das ACE, que é as atividades curriculares de extensão, né? E aí eu disse a ela, mulher, você vai contra tudo que você escreveu sobre extensão. Você escreveu uma coisa e a prática é totalmente contrária do que está sendo escrito, né? Então, esse diálogo, ele enriquece. E isso vai dando um repertório de conhecimento sobre aquilo que você está estudando. Por quê? Esse acervo pessoal, ele vai orientando a vida de cada uma de vocês, de cada um. Esse acervo de conhecimento que vocês vão produzindo, ele tem uma utilidade prática. Ele vai ter que ter uma utilidade prática lá na sala de aula. Porque vocês estão fazendo um curso para ser professores e professoras. Para ser professoras, porque todo mundo aqui me deu, não tem nenhum homem hoje. Para ser professoras, não é? E uma questão, e não existe o ser professor e outro ser e o ser. Paulo Freire já dizia que eu me movo como professor, porque primeiro eu me movo como gente. Né? Então, esse conhecimento de utilidade prática, ele vai ser prático também na nossa vida cotidiana. A gente tem N identidades, certo? Talvez a gente até consiga, em certo momento, diferenciar. A gente tem uma identidade de filho, de pai, de marido, de irmão, de irmã, de mãe, de professora, de estudante. Mas o conhecimento que a gente produz é um conhecimento que vai ser utilizado na nossa prática pessoal, na nossa prática profissional, na nossa prática social e política. Eu estou com a CE, que a CE é para discutir questões raciais. E aí eu pedi para fazer uma autoetnografia, porque eu queria ver como é que eles se identificavam. Eu tenho 38 estudantes. Dos 38, me permite aqui eu pegar para eu não errar. Dos 38 estudantes, deixa eu pegar minha agenda aqui. Dos 38 estudantes, na autoetnografia, 29 se identificaram como quilombola, se identificaram como negros e negras. Eu digo, sim. E como é que é esse entendimento de vocês? É utilizado praticamente na vida pessoal de vocês, na vida profissional e na vida política, na hora que vocês vão escolher em que votar. Isso está sendo levado em conta, porque se esse conhecimento que eu estou produzindo ele não tem uma utilidade prática, né, ele não está servindo para eu saber qual é meu lugar no mundo, eu saber qual é minha função como profissional, eu entender as questões sociais, que tensiona as questões políticas, porque a gente ainda está com um olhar de política apenas para votar de 4 em 4 anos, e alguém ainda com áudio aberto. Deixa, por favor. De 4 em 4 anos, nós fazemos a política está na nossa vida da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Viver é um ato político. Né? Então, esse conhecimento que a gente vai produzindo, ele vai dando uma utilidade prática. Né? A produção do conhecimento é fruto de uma reflexão crítica. Eu preciso refletir criticamente sobre aquilo que eu produzo, sobre aquilo que eu estou estudando. Porque, a partir dessa reflexão crítica, dessa utilidade, é que eu vou saber como direcionar as minhas ações no mundo. E aí, quais são os tipos de conhecimento? Né? Nós já vimos ele. Quem diz aí? Alguém? Então, como eu não posso demorar muito tempo para não ficar muito longa a aula, eu vou adiantar, já que o pessoal hoje está muito participando, né?
E aí a gente tem 4 tipos de conhecimentos, basicamente, que é o primeiro conhecimento, que é o conhecimento que mais rege a nossa vida, talvez, seja o conhecimento de senso comum, não é? Ele é resultado do senso do comum, ele é adquirido, na verdade, ele é adquirido, porque a gente vai aprendendo, vai adquirindo ele. Às vezes nem aprendendo, a gente vai repetindo ele, sem entender porquê, ao longo da nossa vida, nos ambientes ao redor da gente, na nossa experiência. Por exemplo, o gato preto. Ver gato preto é sinal de azar. Passar embaixo da escada também é sinal de azar. Isso é um conhecimento popular, resultando do senso comum, né? Ele vem da dedução, você deduz e pronto. Ele não tem necessidade de comprovação científica e ele não há uma preocupação de refletir criticamente sobre isso, né? Ele é falível e inexato. Ele não tem uma preocupação de ser observado, de ser infalível, de ser exato, né? Mas também, eu já vou dando uma adiantada, que esse conhecimento popular ele pode se transformar num conhecimento científico, ele pode ser transformado. Um exemplo de um conhecimento popular, de quem aqui é filho de trabalhadores da roça, não sei quem é, né? Li as etnografias lá da maioria, mas as autoetnografias, mas não vi ninguém falar sobre isso, não me recordo. Sabe que os pais da gente, eles sabem qual é o período, não é sem estudo nenhum, qual é o melhor período para plantar determinada coisa. Milho, feijão, eles sabem. Aí o que foi que a ciência fez? A ciência estudou e conseguiu encontrar uma explicação para isso. Então, por isso que o conhecimento popular ele pode se transformar num conhecimento científico. E aí nós temos o conhecimento teológico, ou popularmente chamado de conhecimento religioso. Ele é baseado na fé religiosa, né? Acredita que a religião é a verdade absoluta e não se contesta. Eu tenho uns alunos assim que estão tendo um embate terrível, porque tem filosofia da educação comigo, e aí não tem como discutir filosofia da educação sem ser de forma crítica. Então, a fé não dá para entrar na filosofia, não dá para você pensar filosoficamente e acreditar cegamente. Tem alguém abrindo o áudio. A pessoa que está na aula vai atrapalhar quando for assistir. Aí, não dá para acreditar fielmente, absolutamente nas explicações, não é? A partir do viés da fé. E aí é um debate, toda a aula, eu sei que tem uma discussão calorosa, né? Não há necessidade de verificação científica para que determinada verdade seja aceita sobre a ótica do conhecimento religioso, a fé. Por exemplo, dona Lucilene, fecha o áudio, por favor. Por exemplo, a pessoa que acredita que Deus criou o mundo em 7 dias. Dona Lucilene, fecha o áudio, por favor. Tá, poxa, desculpa, né? A pessoa que acredita que Deus criou o mundo em 7 dias, ela acredita fielmente nisso e você não vai contestar. A pessoa que acredita que aconteceu a ascensão de Jesus ao céu de corpo e alma também não vai contestar, né? Então, a fé religiosa, ela não requer ou você acredita ou você não acredita, né? O conhecimento teológico, religioso, você acredita ou você não acredita, entendeu? Então, você acredita que o mundo e os seres humanos foram criados por Deus e foi criado em 7 dias. Você acredita nisso ou você não acredita? Você não busca explicação para isso, certo? Apesar de, se você for buscar explicação científica, você vai ver que não tem, mas você não busca. O conhecimento filosófico é baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias a partir do uso do raciocínio em busca do saber e sempre a partir da pergunta. É você questionar aquilo que é corriqueiro, aquilo que é cotidiano, aquilo que é considerado comum, né? É você pensar filosoficamente, é você produzir um conhecimento filosófico, né? E aí, como não se trata
necessariamente de teorias, então, portanto, elas não podem ser verificáveis, né? Não necessariamente você pode verificar determinadas preceitos como o que é ética, o que é moral, o que é amoral. Isso são discussões e perspectivas da filosofia, de um pensamento crítico, não é? Então, um exemplo disso é o pensamento de que as máquinas um dia irá sobrepor aos humanos. A gente pode provar isso? Como eu posso provar determinadas questões? Não. É um pensamento filosófico que a gente projeta para o futuro, não é? Mas se a gente for ver os indícios daí, que está vendo, a gente, de certa forma, não é? Se a gente pensar na prova como não algo material, mas na prova como argumentação de pistas e ideias, a gente pode trazer algumas pistas e algumas argumentações que vai convencer as pessoas de que realmente, talvez, em boa área, não é? A máquina vai substituir o ser humano. Imagine, antes da ideia de educação à distância, de educação online, quantos professores precisariam, ou professoras, para estar fazendo essa aula? Nós temos aqui 4 polos, pessoas de 4 polos diferentes. Não já teve uma substituição, de certa forma? Só precisamos de uma pessoa. Antes precisaria de 4. Hoje precisa de uma única pessoa. Então, esse é o conhecimento filosófico, não é que ele é baseado na reflexão para a construção de conceitos. O conhecimento científico, não é? Que é a procura, a busca do conhecer, né? Além daquilo que está colocado, das aparências, é descobrir princípios explicativos, não é? Buscar uma base de organização de como explicar esse conhecimento, de como classificar e de como ordenar. Então, você segue no conhecimento científico toda uma base de princípios. Não é? Se você perguntar e você pensar quais são as características do conhecimento científico, ele é racional, porque ele é a razão, não é? Ele é sistemático, ele vai seguir toda uma questão para dar a explicação do que, como você encontrou. Ele requer uma certa exatidão e clareza, ele é verificável na maioria das vezes. E ele utiliza uma coisa que diferencia basicamente dos outros. Como nós vimos na aula 6. Ele utiliza uma metodologia. É através da metodologia que você vai explicar. Né? Então, como eu disse anteriormente, o conhecimento científico ele é articulado e analisado a partir de teorias ou questões que possam ser cientificamente comprováveis. Por isso que ele é verificável. Né? É um conhecimento que é factual, ele está baseado em experiências comprovadas, por isso que naquela aula nós discutimos que você parte de um campo que já está constituído, né? Ele é falível, porque ele não é infalível, ele pode ser infalível para alguns e infalível para outros, por exemplo, quando você pensa na cura, num remédio para determinada cura, não é? Ele é aproximadamente exato, ele não é exato. Ao exemplo disso, a cura e a vacina para o coronavírus, não é? A descoberta de outros planetas através do telescópio, que foi possível perceber. Então, você pode observar, você pode comprovar, né? Então, esse é o conhecimento científico. Mas, para ser conhecimento científico, né? Para que ele exista, é necessário a preposição que tenha pelo menos 4 etapas. Quais são essas 4 etapas? A observação, né? A hipótese, leis e teorias. A observação, que é a verificação. A hipótese, que é aquilo que você levanta anterior à busca, à produção do conhecimento, do estudo do ir a campo. A lei, que é como esse fenômeno ele é descrito a partir de uma área, de um campo, e as teorias, não é? Que você vai estudar nos livros, nos textos, não é? Que você vai ler, ou teóricos e teóricas, que vai lhe dar a perspectiva e um arcabouço de conhecimento sobre essa determinada área.
E aí, quando a gente fala de conhecimento, de tipo de conhecimento, a gente fala de ciência. E a gente fala de ciência, a gente tem que perguntar o que é ciência. E aí, em sentido amplo, a partir de um livro base de vocês, né, da autora e do autor, Casarim, ela e ele vai nos dizer que, em sentido amplo, ciência diz respeito a qualquer tipo de saber. E a gente já discutiu, que todo saber, que todo conhecimento é um saber, mas nem todo saber é um conhecimento. Né? Num sentido restrito, no sentido científico, ciência é entendida como uma busca, que é uma busca constante, né, de explicações, de soluções, é uma revisão, reavaliação daquilo que você vai produzindo. Né? Quantos protótipos da vacina do coronavírus foram produzidos? Foi produzido, foi feita uma revisão, foi revisado novamente, foi reavaliado a partir dos resultados que estava sendo obtido. Né? Então, as pessoas que pesquisam, elas partem do resultado. Se você for ver, tipo, as minhas pesquisas, você vai ver que eu pesquiso a mesma coisa praticamente desde a graduação. Porque eu vou revisando aquilo que eu vou produzindo, que eu vou encontrando, e vou produzindo um novo conhecimento a partir de perspectivas diferentes do mesmo objeto. Então, conhecimento, pensando no conhecimento no sentido científico, conhecimento seria isso. Ciência seria isso. Não é? E aí, Marconi Lakatos vai nos dizer que ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, né, que pode ser, de certa forma, prováveis, obtidos de forma metódica, porque você segue uma sistematização, um método, não é? Através dessa sistematização é possível você verificar e você faz referências ao objeto de uma mesma natureza. Além disso, ciência é a capacidade de questionar. Né? Um questionamento que é produzido através da razão. Esse questionamento, através do questionamento, é possível você se aprofundar na produção da ciência. Né? O questionamento, ele vai lhe possibilitar outros olhares. Porque quando você questiona, você vai observar coisas que antes você não questionava. E aí você passa, não é, a perceber coisas que antes não existiam. Então, isso é ciência. Né? E quando a gente vai discutindo, eu acho que não está passando para vocês, gente. Quando a gente vai discutindo a ideia do que é ciência, né, que nós vamos trazendo aí Marconi Lakatos e o autor e a autora anterior para nos dizer o que é ciência, a gente vai pensando, não é, para chegar a uma síntese do que realmente é ciência. E aí eu pergunto, o que é ciência, afinal? Ciência é saber pensar. Ciência está relacionada a uma metodologia. Não é? Pensar cientificamente e produzir ciência é reforçar, não é, ou construir a autonomia. Quando a gente produz conhecimento, a gente produz ciência. Quando a gente produz conhecimento, a gente produz nossa própria autonomia. Né? E aí, só para lembrar, lemos e estudamos autores, autoras, livros, teorias e dados para construir o nosso repertório e não para nos tornarmos autores, e nos tornarmos autores e não para sermos discípulos. Então, é a partir do pensamento crítico que é possível eu questionar, que é possível eu interpelar o que aquele autor está me dizendo. A partir de uma reflexão, a partir de um conhecimento que é produzido criticamente. Então, ou seja, ciência é o quê? É a busca do conhecer, a realidade. É um tipo de conhecimento que está atrelado a uma produção que também está atrelada à experiência. Na ciência, a gente busca conhecer para além das aparências.
Na ciência, nos valemos do raciocínio, da argumentação, da verificação, porque não se manifesta imediatamente ao conhecimento do cotidiano. Né? E aqui, novamente, eu trago um lembrete. Então, eu produzo ciência quando eu interrogo, eu produzo ciência quando eu raciocino, eu produzo ciência quando eu verifico, eu produzo ciência quando eu utilizo um método e eu sei explicar sistematicamente como foi que eu fiz para chegar àquele resultado. Quando eu faço toda essa questão, eu estou produzindo ciência. E aí eu trago algumas questões aqui, eu irei fazer as questões se as pessoas participarem. Se não participarem, eu não irei fazer a questão. Né? Eu deixo as questões para que vocês respondam em casa, sozinhos e sozinhas quando estiverem estudando. Eu vou fazer a primeira questão e vou ver se alguém responde. Todas as alternativas a seguir melhor descreve conhecimento científico. A. É um conhecimento que é baseado na crença pessoal e tradições. B. É um conhecimento obtido por meio de métodos rigorosos e testes empíricos. C. É subjetivo e varia entre diferentes culturas. D. Baseado em intuições e experiências individuais. Qual das alternativas descreve um conhecimento científico? Eu acho que a letra B. Baseado na crença, não? Conhecimento científico? Não. O conhecimento baseado na crença é um conhecimento, o que, gente? Teológico ou religioso. O conhecimento científico é o conhecimento obtido por meio de métodos rigorosos e testes empíricos. Essa seria a alternativa. Né? O conhecimento baseado na crença e na fé é um conhecimento teológico ou religioso. O conhecimento científico é o conhecimento baseado num método rigoroso, em testes empíricos e sistematização. Então, acertou quem falou que era a letra B. Número 2. O conhecimento filosófico ele se caracteriza por A. Ser prático e focado em resultados imediatos. B. Utilizar a lógica e a reflexão crítica sobre questões fundamentais. C. Ser aceito sem questionamentos. B. Basear-se exclusivamente na revelação divina. Qual a melhor alternativa caracteriza o conhecimento filosófico? B. Eu acho que é a B. Quem mais? Eu também acho que é B. Não tem que achar, tem que ter certeza. Porque lá nesse acho, às vezes, que lá na avaliação vai marcar errado. Mas estão corretas quem falou, é letra B. O conhecimento filosófico ele é caracterizado pela utilização da lógica, da reflexão crítica sobre questões fundamentais. Como, por exemplo, quando eu reflito sobre o que é ética, né? Por que eu existo, isso é uma utilização da lógica reflexiva. Eu lembrei, foi porque o senhor falou que faz a gente pensar, né? Isso, Lembrar, questionar, ter uma reflexão melhor das coisas. Isso. O conhecimento filosófico é um conhecimento que ele questiona. E ele questiona o corriqueiro, ele questiona o aparente. Entendeu? E aí que na filosofia a gente vai dizer que é pensar filosoficamente. Quando você interpela o cotidiano. Tem uma personagem que eu não sei se vocês conhecem, que é uma das maiores filósofas práticas que eu conheço, Mafalda. Leia as tirinhas da Mafalda. Quem? Lembro dela. Pois é, Mafalda é uma filósofa de mão cheia, porque ela questiona o óbvio, ela questiona o corriqueiro. Então, acertou quem falou a letra B. Certo? Número 3. Qual é uma característica do conhecimento religioso? A. Fundamentados em evidências científicas. Vamos por eliminação. Letra B de novo. Acho que letra B de novo. Certeza que a letra B. É a B. A letra B. Baseia-se em textos sagrados e doutrinas de fé. Eu fiz a pegadinha que é para ver, porque às vezes vocês vão ficar lá em dúvida, mas tudo deu letra tal, vai ser tudo a mesma letra, é letra B.
O conhecimento religioso, ele se baseia em textos sagrados e doutrinas de fé. E, às vezes, nem textos sagrados. Ele baseia em conhecimento sagrado popular que foi passado de uma geração para outra, e aí você pergunta à pessoa assim, por que você acredita nisso? Eu não acredito, não vem questionar, não. Um colega meu disse, não vem me questionar, não. Eu digo, não, eu não vou me questionar, mas eu só queria entender. Aí depois eu digo, entendi, seu conhecimento é religioso, então eu não vou mexer. O senso comum é entendido como? Letra A, leiam aí a letra A. Um conhecimento altamente especializado e técnico. B. A compreensão compartilhada pelas pessoas sem necessidade de evidências rigorosas. C. Um conjunto de teorias científicas bem estabelecidas. D. O conhecimento filosófico profundo e analítico. É a letra B, de novo. A letra B. Porque a A não é, ó, um conhecimento altamente especializado e técnico, ele é técnico, mas ele não é especializado. Observa a pegadinha, mas você já descobriu logo que era B. Vou falar, pular B e não falar. Um conjunto de teorias científicas bem estabelecidas. Não. Um conhecimento filosófico profundo e analítico também não. Letra B. Quem lê a 5? Posso ler de novo? Ó, se ninguém quer. Letra A. É sempre definitivo e não pode ser questionado. B. Deve ser testado e revisado à luz de novas evidências. C. É igual ao senso comum em sua abordagem. D. Baseia-se exclusivamente em opiniões populares. Conhecimento científico. Qual a letra? Deixa eu ver. Eu Vocês já acho que é. responderam quase sobre conhecimento científico, gente. Não é para errar mais essa. Vamos lembrar das características do conhecimento científico? Ele é racional. Estou entre a A e a B. Ó, o conhecimento científico ele é racional, ele é sistemático, ele é verificável. Eu dei um exemplo disso agora, quando eu falei das minhas pesquisas. B. Então, eu vou na B. Porque o É a conhecimento... B. Gente, o conhecimento científico ele não é definitivo. Ele não é definitivo. Lembra que ele não é infalível, ele é revisado constantemente. Então, só por ser definitivo e não poder ser questionado, ele já não é conhecimento científico. Isso aí seria, ó, é letra B. Deve ser testado e revisado à luz de novas evidências. Letra B. Ó, a letra A seria um conhecimento religioso, porque ele é definitivo e ele não é questionado. Entendeu? Ele é Entendi. se você é católico ou católica e você vai ser católico a sua vida inteira, você não vai questionar nunca sobre a importância que Maria tem na religião católica para, vamos dizer, chegar até Jesus Cristo. Então, isso é uma verdade absoluta, definitiva, desde que a da fundação da igreja. E não é questionado. Entendeu? Agora, se você vai mudar da igreja católica e vai para outra religião, aí você vai passar a questionar e acreditar em outra verdade definitiva, inquestionável, lá dita pela outra igreja. Porque cada religião vai pegando da Bíblia aquilo que é interessante. São feitos recortes, então é letra B. Né? 6. Que lê a 6? Lady Nara, B aí de novo. B aí. A ciência é considerada um tipo de conhecimento, porque É para ler de novo? é, Letra A. Baseia-se exclusivamente na intuição humana. B. Busca explicações para os fenômenos por meio da fé. C. Utiliza métodos rigorosos de observação e experimentação. D. Depende exclusivamente de experiências sensoriais do dia a dia. qual a letra? Eu vou na C. A C.
Letra C. A ciência é considerada um tipo de conhecimento porque utiliza métodos rigorosos de observação e experimentação. Correto. 7. Quando procuramos resposta científica para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? Produzir hipóteses, criar uma teoria, fazer deduções, observar ou generalizar. Qual o primeiro passo que a gente vai quando a gente vai produzir? Lembra que eu falei, quando vocês forem produzir o TCC de vocês, qual o primeiro passo que vocês vão fazer? A gente vai parar. Vou dar letra D. Você vai observar. Você vai observar, seja empiricamente, ou você vai observar, seja teoricamente. E aí, se você vai observar a teoria, você vai pegar a literatura do que diz daquela área e vai estudar. Vai se debruçar sobre. Se você vai querer ver empiricamente, você vai lá naquele lugar observar. Né? Então, letra D. A primeira coisa que você faz é observar. Número 8. Essa questão eu tirei de uma prova do Enem. Né? Quem lê? Lucirlene, desliga o microfone, está atrapalhando a aula. A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo um método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir resposta para questões mediante a aplicação do método científico. As afirmativas a seguir estão relacionadas com esse assunto. Analise-as e assinala incorreta. Observe que é incorreta. Gente, para você estar normal. Como? A tela dos slides tinha sumido para mim, mas apareceu novamente. Pronto. É a incorreta, viu, gente? Eu quero que assinale a questão que é incorreta. É porque ela não tinha passado. Eu não sei o que está acontecendo com o Google Meet do ano X, não. É a incorreta, certo? É sobre pesquisa científica. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, de uma situação para a qual o repertório de conhecimento disponível não gera a resposta adequada. É correta? Nós terminamos de falar isso, gente. Toda pesquisa, lembra que eu disse que toda pesquisa, ela nasce de uma pergunta? Toda pesquisa, ela nasce de uma pergunta. Ela nasce de uma pergunta, ela parte de um conhecimento que já existe, que já está disponível, de um repertório já disponível. Então, letra A está correta, não é incorreta. B. Toda pesquisa baseia-se em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação? Sim. Sim. Você vai ler sobre a área para poder, então, você parte de uma teoria. C. Para selecionar um problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa? Sim, também. Sim, você levanta, a priori, você levanta algumas hipóteses, algumas perguntas, não é? E você vai a campo, vai pesquisar para você comprovar ou não. Então, é a letra C. É incorreta, porque nenhuma pesquisa pode gerar subsídio para o surgimento de novas teorias. A letra C é que é incorreta. Tem alguém com o microfone aberto, está atrapalhando a aula. Qual é a letra que é incorreta? É a letra D? Nenhuma letra pesquisa D. pode gerar subsídio? Isso, nenhuma pesquisa pode gerar subsídio para o surgimento de novas teorias. É ao contrário. Toda pesquisa gera subsídio para uma nova teoria. Questão 8. Todas as seguintes alternativas não é uma característica da ciência. Não é. Não é. Qual? Letra C. Letra C. C. É a subjetividade. Ela não é uma característica da ciência. Tem subjetividade, mas não é uma característica. Né?
Então, gente, por hoje, né, chega por hoje, bons estudos e até a próxima aula. Alguém tem alguma pergunta? Professor, Hum. eu queria saber o valor da sua prova. Vai valer quanto? A avaliação, ela tem Sim. um valor que não é estipulado por nós, né? Ela é um valor que deixa eu fechar aqui, que ela é estipulada pela Unitins, ela é estipulada pela, eu não sei se pela coordenação, quem é que estipulou este valor, né? É o único lugar que eu trabalhei que estipula valores das questões. Então, deixa eu ver quanto é que ela vale. Já está pronto, eu vou enviar daqui a pouco para a professora Mariana, né, em formato PDF, para ser impressa. Eu abri aqui porque eu fiz e, sinceramente, não lembro. Eu acho que ela vale 6, mas não tenho certeza. Ela vale 6 pontos. A minha avaliação tem 6 questões, 5 objetivas e uma dissertativa. Alguma pergunta a mais? Mais alguma pergunta, gente? Então, se não tem mais alguma pergunta, obrigado, um abraço, bom final de semana e estudem para a avaliação de hoje a 8, certo? O material é aquele material que nós utilizamos nessas 6 aulas, né? Nessas 6 aulas, e os textos, que eles são textos base e textos complementares, são textos já bastante batidos, eu passei várias atividades desses textos. Quem lê os textos, fez as atividades, quem assistiu às aulas, não tem como tirar uma nota ruim. Tenho certeza que muita gente vai gabaritar. E é isso que eu desejo. Não é? Um abraço, gente. Até a próxima.